Olá pessoal, muito boa noite, que sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre o sistema endocannabinoide, né? Novamente, enquanto a maioria das pessoas não tiverem consciência disso, a gente precisa falar sobre, conscientizar. Ok? Especialmente os profissionais de saúde, independente de eles serem médicos ou não. Ok? Então, pessoal, vocês todos estão convidados a participar da nossa live e vocês podem fazer perguntas, se acharem necessário, certo? Então, o sistema endocannabinoide, que não é a primeira vez que eu falo, e não é a primeira vez que vai se falar, não sou só eu que falo, é o nosso sistema de regulação. O meu nome é Edna e eu sou médica, sou infectologista, mas ultimamente eu trabalho com medicina endocannabinoide. Por isso eu insisto em que conheçam, porque não é um tema só médico, é um tema da saúde, né? Para qualquer profissional de saúde, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, né? Todas essas áreas que fazem parte da saúde e bem-estar devem conhecer o sistema endocannabinoide. E você não precisa ser pessoal de saúde para saber o que ele é e como ele pode lhe ajudar, né? Então, gente, o que é esse sistema endocannabinoide? Bom, vou começar com o que é, porque muita gente ainda não conhece, sabe nem que ele existe. Esse sistema é um sistema de regulação do nosso organismo. É ele que comanda o que deve acontecer de acordo com os estímulos, não é? Nós temos estímulos externos o tempo inteiro, né? E o nosso organismo ele tem que filtrar o que pode tirar de bom daqueles estímulos e deletar o que não presta, né? Infelizmente, a gente é quem mais faz isso com ele, né? A gente é quem mais come o que não presta, é preguiçoso, não faz nenhuma atividade física, e isso realmente é ruim para o sistema endocannabinoide e, consequentemente, para nós, né? Bom, e como é que surgiu esse sistema endocannabinoide? Como é que entrou na vida das pessoas? Então, eu vou fazer uma breve colocação com relação à história para a gente saber por que esse sistema apareceu depois de tanto tempo. Então, há muitos anos se estuda e se usa planta como forma de tratamento, e isso está corretíssimo, não é? Porque nossos antepassados não tinham nenhum comprimido, nenhuma injeção, nenhuma vacina, nada. Eles tinham plantas, né? E sempre usavam essas plantas como forma de tratamento. Então, alguns cientistas, graças a Deus, sempre têm um interesse em estudar os efeitos, né, que aquelas plantas ou que qualquer outra coisa causam. Os cientistas, eles buscam, na realidade eles não estão procurando determinada coisa. Ninguém queria descobrir o sistema endocannabinoide. Queriam descobrir qual o efeito que determinadas plantas causam no nosso organismo e por quê. Bom, durante toda a história, a gente sabe que os nossos antepassados usavam a planta cannabis como tratamento médico, usavam como recreação também, mas usavam muito como tratamento de doenças, especialmente as doenças inflamatórias, osteoarticulares, as dores de cabeça, as cólicas menstruais, e já eram usadas há muitos e muitos anos. Então, em 1963, um cientista que era médico e bioquímico, que era o Dr. Rafael Mechoulam, ele era israelense, faleceu agora em abril deste ano,
e ele começou a estudar para uma tese dele a planta cannabis, porque ele disse que queria fazer um trabalho que ninguém tivesse feito ainda. Então ele começou a estudar essa planta. E o que foi que ele descobriu naquela época? Naquela época, ele começou a descobrir os receptores nossos que recebiam, né, as substâncias da planta cannabis, que era que ele estava estudando, mas todas as plantas são assim. Então, aquelas substâncias da planta se ligavam em algum local no nosso organismo. E esses locais que não eram conhecidos foram descobertos por ele. Então, com esse estudo, o professor Rafael Michula descobriu um receptor que ele denominou de CB1. E pouco depois, né, que foi entre 63 e 64, ele descobriu o outro receptor, o receptor CB2. Então, esses dois receptores, a partir de então, começaram a ser estudados, onde eles se localizam, quais os efeitos que são importantes para a gente. Então, ele percebeu que esse receptor CB1 se localiza em grande quantidade no sistema nervoso central. Ele existe também em outros locais, mas predominantemente no sistema nervoso central, né? Nessas áreas que são responsáveis por funções importantíssimas nossas, como sono, vigília, apetite, memória, aprendizado, equilíbrio, coordenação motora. Então, se descobriu que esses receptores CB1 se localizam primordialmente em todas essas áreas que controlam essas funções. E o receptor CB2, que existe abundantemente no sistema imunológico, e que descobriram que ele tem a função de modular a nossa resposta imunológica inflamatória e, portanto, em consequência dessas atividades, eles vão modular a nossa imunidade, e a dor, que é uma resposta inflamatória, causa dor. Então, quando você modula a inflamação, você diminui a dor. Então, além dos receptores CB1 lá em cima modularem a dor você tem um estímulo, ele vai lá em cima e o CB1, ele dá um jeito de você diminuir a percepção da dor, certo? Então, e aí durante muito tempo que ficou proibido cannabis e tal, todo mundo tinha medo de fazer, era por debaixo dos panos. Quando foi nos anos 90, esse mesmo professor, Rafael Michula, descobriu uma substância que é um derivado da nossa membrana, das nossas células. E que essa substância, que tem um nome enorme, né? N-arachidanoil, etanolamida, o nome é muito grande. E quando ele descobriu que essa substância agia lá naqueles receptores CB1 do cérebro, daquelas áreas todas que tem CB1, né? Ele percebeu que aquela substância, quando era colocada para ativar esses receptores, ela causava uma sensação de bem-estar, de alegria, de bom sono, era um bem-estar. Então ele denominou essa substância de anandamida. Por que Ananda? Ananda é uma palavra do sânscrito que significa felicidade, boa-aventurança, bem-estar. E a amida é a classe química da substância. Então, ela ficou sendo chamada de anandamida. A anandamida é maravilhosa. A presença da anandamida estimulando os receptores CB1, ela vai lhe dar bem-estar. Mas calma que tudo demais é muito, né? Bom, e aí, logo a seguir, ele descobriu uma outra substância que agia nos receptores, que era o 2-araquidonoilglicerol. Para resumir, ele botou 2-AG. Pronto. Essa substância também estimula os receptores.
E essa estimula tanto o CB1 quanto o CB2, 2AG. Então, qual é a importância disso? Qual a importância que tem esse sistema da gente, né? Quando foi descoberto, se observou que esses receptores ativados por essas duas substâncias, eles melhoram todos os nossos sistemas, né? Melhora as reações inflamatórias, melhora a imunidade, melhora o sono, melhora o humor, diminui a sensibilidade de dor, bloqueia a proliferação de células que não são bem-vindas, como as células do câncer. Então, a importância desse sistema ter sido descoberto é exatamente isso. Como se sabe aonde ele age e como ele age, é muito mais fácil que se produza substâncias que vão agir sobre eles e que vão ter respostas conhecidas ou que se pode regular o que se quer da resposta, né? É muito interessante ter essa ferramenta terapêutica que não é só do médico, viu? Por isso que, na realidade, essa live seria especialmente para profissionais de saúde não médicos, né? Nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, educadores físicos, todas essas pessoas que lidam com saúde, né? É bem importante conhecer esse sistema. Bom, e como foi que surgiu esse sistema na gente? Esse sistema não é só nosso, né? Não é só do ser humano. O sistema endocannabinoide não é só dos vertebrados também. Existem até, por exemplo, até os nematóides, que é a vulgo lombriga, ela tem sistema endocannabinoide, né? Há alguns fungos, alguns animais muito primitivos, eles têm esse sistema, e nós já fomos eucariontes, a gente só foi uma porqueirinha de uma célula, hoje a gente é bilhões de células, mas a gente já foi eucarionte. E quando a gente era ninguém, a gente já tinha esse sistema, não tinha ele todo formado, por exemplo, com todos, a gente tinha receptores semelhantes, a gente tinha enzima FA que destrói a anandamida, a gente tinha já essas coisas, e com a evolução foi surgindo mais e mais componentes, né, que foram descobertos e que todos eles têm atividade nesse sistema, certo? No sistema endocannabinoide e, consequentemente, na nossa saúde. Então, seria tipo assim, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema que controla o nosso ciclo de saúde e doença, né? Por quê? Se você está com o sistema funcionando bem, a sua saúde está 10, maravilhosa. Você está top das galáxias, você está bem. Bom, mas existem condições clínicas em que elas estão muito deficientes e pode prejudicar muito a saúde das pessoas, né? Existem esses estímulos externos, como eu falei inicialmente, os estímulos externos, eles podem causar tanto a diminuição da produção, como o aumento das enzimas desse sistema, e isso vai fazer com que ele não funcione bem. E em alguns casos, existe a ausência ou excesso, certo? Então, a ausência dessa substância, que a gente chama anandamida, ela causa nas crianças, né? Especialmente em crianças, porque são elas que nascem com essa deficiência, que sofrem muito de uma síndrome chamada síndrome de Dravet ou Lennox-Gastaut. São duas síndromes onde a criança tem muitas convulsões por dia, 50, 60 convulsões por dia. Então, essas crianças, o cérebro dela choca, né? É muito estímulo elétrico cerebral, e assim, que chocam o cérebro dessas crianças e que fazem o quê? Acaba causando diversas alterações neurológicas, dependente do excesso de atividade. Por que existe esse excesso?
Porque o que se descobriu é que o controle nessa atividade excessiva dos estímulos cerebrais é feito pela anandamida. Então, as crianças, isso já tem muito estudo, viu? Já tem milhares de estudos. Aí, para quem tiver dúvida, é só acessar o Canakis ou a PubMed, e aí tem muitos, mais de 20 mil estudos. Então, essas crianças que têm deficiência da anandamida, elas têm convulsão subentrantes. E algumas usam muitas medicações. Essas crianças são crianças que vivem UTI, são muito entubadas, porque elas têm muita convulsão e nenhum remédio para esse quadro. E se usa bastante medicação, mas essas medicações não são efetivas, além de causarem muitos efeitos colaterais em crianças, né, que geralmente são elas ocasionadas. Então, além dessas síndromes epilépticas, existem as síndromes dolorosas, né? A fibromialgia é uma síndrome dolorosa que hoje em dia é muito disseminada, né? Muita gente tem, mas isso são estímulos externos, né? Se você estimula demais determinada coisa, ela vai acabar perdendo aquele efeito maior, né, diminuindo a capacidade de produção de tanto, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, acaba furando. Pois é isso aí. Então, os estímulos externos causam essa deficiência da anandamida e também do 2-AG. Então, os portadores de fibromialgia, eles têm uma sensibilidade muito grande à dor, porque o modulador da dor, que são essas substâncias, anandamida e 2-AG, elas estão deficitárias nesses pacientes. Então, o que ocorre é que eles têm uma quantidade de dor muito maior. E quais são esses estímulos ruins? São muitas doenças, viu? Que dependem dessa quantidade de anandamida e das suas enzimas que produzem ou degradam. Então, esses estímulos externos, a grande maioria são nossa culpa, né? Por quê? Por que eu digo que o sistema endocannabinoide é um conhecimento para qualquer profissional de saúde? Porque na hora que você come mal, essas substâncias, elas são produzidas a partir da nossa membrana celular de um ácido graxo, uma gordura, certo? De cadeia longa, que é chamada ácido araquidônico. Ele não produz só essa substância, ele produz várias. Mas a gente está vendo aqui o sistema endocannabinoide. Então, o ácido araquidônico, através da ação de uma enzima apropriada, que é a NAP, ela produz a anandamida. E essa anandamida cumpre o seu papel e depois ela é destruída por outra enzima, certo? Então, quando a gente come mal, a gente bota muita coisa ruim para frente. As nossas proteínas, as proteínas da nossa membrana, dependem do que a gente come. Se você come porcaria, a sua célula vai ser uma porcaria. E aí, o que acontece? O que depende dela vai ser uma porcaria, né? Então, a alimentação é uma coisa extremamente importante para ajudar a manter o nosso sistema endocannabinoide funcionando e, consequentemente, manter a nossa saúde. Então, assim, quando muita gente, né, pensa assim, todo médico diz isso, faça atividade física, tome água, coma direito, e muitos nem comem, né, nem tomam água nem nada. Mas a minha avó dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, mas o que é correto? O que é correto é comer correto. Né? A gente come coisas que a gente não precisa, né? Quem é que precisa tomar Coca-Cola? Ninguém precisa. Mas toma muito, tem gente que é até viciada. Quem é que precisa comer hambúrguer de plástico? Eu como hambúrguer, eu faço em casa e como, mas de plástico eu não como. Qual de plástico? Aqueles, daquelas famosas empresas. Aqueles hambúrgueres ultraprocessados que você pode guardar por 25 anos. Isso não é legal. Então, os estímulos, isso é só um exemplo.
Outra importante condição para manter funcionando bem o nosso sistema é a atividade física. Por isso que é importante o profissional de educação física, o fisioterapeuta, certo? Porque a atividade física, ela estimula a liberação da anandamida. Por isso que muita gente se sente bem. Quando eu vou caminhar eu fico bem, quando eu vou para academia eu me sinto bem. É verdade, né? É verdade. A gente se sente bem porque quando faz exercício físico estimula a liberação da anandamida. Ela vai lá, nos receptores CB1 e faz você ficar feliz, alegre, tirar a tristeza, esquecer um pouco coisas que lhe machucam, que são outros gatilhos ruins. O estresse, né? O estresse do dia a dia sobrecarrega, né, a produção para tentar compensar aquilo que você tem de mal, que é o estresse, agindo sobre você. Mas o que acontece? Essa carga de estresse, ela vai bloquear a liberação, né, da anandamida e vai fazer com que o 2AG libere mais para tentar controlar o estresse, né? Aquela situação de adrenalina, de hormônios superiores, a CTH, adrenalina, tudo aquilo é controlado pelo sistema endocannabinoide. Então, aí você tem muito estresse, é liberada aquela quantidade. A adrenalina liberada, aí vai causar taquicardia, aumenta a frequência respiratória, aumenta da pressão no vaso sanguíneo, e tudo isso é ruim. Tudo isso é ruim para o nosso organismo. Naquela hora pode não lhe fazer mal imediatamente, mas vai lhe fazer, não é? Com o tempo, se a situação se repete, você vai acabar depletando os seus mecanismos de compensação. A dor, né? A dor do paciente com câncer, uma dor importante, né? A dor dos pacientes com fibromialgia, né, é uma dor que, às vezes, eles não conseguem se mexer na cama, né? E a do câncer não tem dor maior, né? Por quê? Eles sentem muita dor? Porque nesses pacientes existe uma diminuição da produção, né, desses endocannabinoides. E aí, com a diminuição dessa produção, o que vai acontecer? Vai sentir muita dor, e a dor vai levar a quê? Ansiedade, insônia, falta de apetite, né? Aí faz o tratamento, que é para fazer mesmo, né? Mas o tratamento tem muito efeito colateral, lesões de pele, vômito, mal-estar, dor de cabeça, cai cabelo, um monte de coisa, fraqueza extrema. Então, o sistema endocannabinoide, ele, quando estimula através de suas substâncias, os seus receptores, ela tenta debelar a dor. Quando seu sistema é normal, você, por exemplo, acontece demais isso, vai na cozinha, panela quente, aí vai pegar sem botar uma luva na mão, um pano, pega na panela, queima, você imediatamente tira a mão, você sente a dor na hora, mas ela passa rapidamente, porque o seu sistema está funcionando bem, ela modelou a dor. E aí a dor passa. Mas se for numa pessoa que o sistema endocannabinoide não está muito bom, ela vai sentir a dor por mais tempo, a dor vai ficar incomodando muito tempo. Então, é importante esse sistema. Bom, e quando eu falo desse sistema endocannabinoide, é como uma ferramenta terapêutica. Porque a gente não produz, ainda não produz, e até produz, mas a nível mais de trabalhos e tal, as substâncias em si, né, principalmente a anandamida. Porque uma pessoa vai usar a anandamida, é extremamente cara, substância natural extremamente cara, o que é usado para trabalhos, né? Mas existem aquelas substâncias que têm uma correlação química com a anandamida e com 2AG, por meio de sua estrutura química, né? Então, como foi que se chegou a descobrir o receptor CB1? Foi estudando a cannabis. Por quê? Por que ela levou a descobrir o CB1 e a gente descobriu que tem a anandamida, que também se liga lá, que ninguém sabia antes? Bom, é exatamente isso.
Antigamente se usava muito a cannabis como medicação para todos esses quadros que eu já citei. Se usava empiricamente. Ninguém sabia que tinha sistema endocannabinoide, receptor CB, nada. Mas sabia que funcionava. Alguma coisa tinha. E o nosso sistema, ele é milenar, né? Tem 6 milhões de anos. Então, quando a gente era eucarionte, a gente já tinha, né? Então, imagine há 10 mil anos atrás, jovem demais. Bom, então sempre que existe naquela época em que se descobriu receptores, né? Na época que se descobriu receptores, nos anos 60, se descobriu exatamente por isso, porque se estava estudando a planta cannabis e aonde ela agia, e se descobriu esse receptor, né? E aí, pouco depois, se descobriu um outro receptor, que ela também se liga. E por que se liga? E aí, continuaram as pesquisas, e chegou a anandamida e o 2-AG, que tem a estrutura química semelhante ao THC. O THC, que é um dos 500 componentes da planta cannabis. Então, e que é o componente que todo mundo condena pela psicoatividade, mas ele não tem só psicoatividade. A psicoatividade é dependente de dose e também, né, da forma de uso, né, e também de onde você adquire, né. Lógico, meu amigo, se meu amigo vai comprar num lugar, numa boca, comprar lá um fumo misturado com um monte de porcaria dentro, que o efeito a longo prazo é o mesmo do cigarro, vai causar câncer de pulmão e tudo, porque libera todos aquelas substâncias, né, como os hidrocarbonetos, aquelas alcaloides, aquelas coisas ruins que o cigarro, quando se acende, libera. A cannabis também libera, não por ela. O problema é a combustão, né? A temperatura. A temperatura na ponta do cigarro vai de 800 a 1.200 graus. A cannabis, para ela ser legal, ficar bem, ter um bom efeito, ela deve ser, se for usar tipo inalada, deve ser queimada no máximo 300 graus, de 150 a 300. Aí o cara vai fumar 1.200 graus, aí vai o papel, né? Vai levando a exatamente a produção desses mesma porcaria que tem no cigarro. E por isso vai produzir as mesmas porcarias no pulmão, não é isso? Porém, é uma planta que realmente tem um efeito medicinal muito bom, né? Exatamente pelo que eu já falei, né? Elas têm atividade no receptor CB1, no receptor CB2, e foi ela que causou a descoberta do sistema endocannabinoide, e por isso ele se chama sistema endocannabinoide, né? As plantas são fitocannabinoides, são canabinoides exógenos. E por causa deles, o nosso sistema ganhou o nome que faz uma certa analogia, né? Endocannabinoide. Então, essa atividade da planta nos receptores é o que vai levar a sua atividade como medicação, certo? É extremamente segura, né? O pessoal tem Ave Maria, tem um pavor, né, de falar. Agora sim, só um adendo. Trabalhei 30 anos em pronto-socorro e nunca vi ninguém suicidar porque fumou uma maconha. Nunca vi, mas eu vi gente se suicidar com diazepam, com fenobarbital, com carbamazepina, com sertralina, quer dizer, todos esses, paracetamol, né? A gente vê e nunca viu, porque é uma planta extremamente segura e é uma ferramenta terapêutica. Não é para estar usando assim, cortei o pé, vou tomar umas gotinhas. Não é assim, né? Existem as indicações e são indicações precisas e são indicações realmente muito interessantes para a maioria dos pacientes. Pacientes com fibromialgia ficam muito bem. Enxaqueca também ficam muito bem.
pacientes com epilepsia grave, né? As epilepsias mais leves, elas já têm uma certa resposta às medicações. O problema é que as medicações convencionais, né? Elas têm muitos efeitos colaterais, então muitas pessoas não conseguem tomar por muito tempo e a doença é para sempre, não é? Quem tem epilepsia, quem nasceu com essa deficiência de anandamida, né? Por exemplo, quem tem a síndrome de Dravet, né? Que tem 50, 60 convulsões no dia, não tem remédio que passe essa convulsão. Qual é o remédio que se usa para passar essa convulsão? Ou para pelo menos diminuir? Mas existem casos em que ela fica totalmente ausente, né? É o derivado canabinoide, né? Nesse caso, quando é criança, né? Se usa mais o CBD, que é uma medicação excelente para esses casos de síndromes convulsivas graves, né? Mas em síndrome mais leve também, eu tenho um paciente, ele não tem 60 convulsões por dia, mas ele estava tendo 5 por dia, tomando 3 medicações e continuava tendo. E não tinha